Vamos abrir suas Bíblias no Salmo 103. Vamos orar, porque o Eterno falou grandemente nesta manhã para nós, no estudo da Torá. E a preocupação de Elohim para nossas vidas, para esse período que antecede Pessa, Elohim tem uma grande preocupação, que é com a nossa alma. Então nós vamos orar o Salmo 103, irmãos, para que nós possamos deixar de sermos insensatos e sermos participantes da palavra de Elohim. Salmo 103, a partir do verso 1, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Eterno. Tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Eterno, e eu não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Eterno faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Eterno, lento para com a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é o grande o seu amor para com que os temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Eterno se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de nós como somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhecer mais, não se conhece mais. Verso 17. Mas o amor do Eterno é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. O Eterno estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Eterno anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Eterno todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Eterno todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Eterno. Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti, quando nós estamos aqui para encerrar esse santo dia de Shabat, estabelecido na Tua palavra, como um mandamento, para que nós possamos cumprir diante da Tua presença. Manifesta a Tua graça nesta pequena vinha, manifesta a Tua graça pela internet aos nossos participantes, manifesta, Senhor, a cada um, Senhor, onde houver um joelho que se dobre a Ti, e rejeite toda adoração a ídolos, que o Senhor venha bendizer a nossa alma, que o Senhor venha engrandecer o Teu nome sobre as nossas vidas, que nós possamos alcançar alguma dignidade, ó Pai, de nos apresentar diante de Ti. O Senhor perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa sim, Senhor, é o nosso clamor neste Shabat, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, nós só vamos dar uma pequena continuidade ao que nos foi ensinado pela manhã nessa 24ª porção, Vaikra. Ela é uma porção introdutória para o livro de Vaikra, que é Levítico, que também é conhecido como a Torá Kohanim, a lei dos sacerdotes. Porque aqui, irmãos, a partir de Levítico, ele vai trazer uma referência do serviço de responsabilidades Kohanins, que são os sacerdotes. Amém? Concentrando nas ofertas e nos sacrifícios. Você viu hoje em Levítico, no capítulo 1, quando Francisco nos ensinou pela manhã. O sacrifício que serve ser levado ao recém-construído tabernáculo. Enfim, o tabernáculo tinha acabado de ser construído. E Elohim vai e estabelece uma série de ofertas de sacrifício, corbãs,
são presentes que você e eu deveríamos apresentar diante do Eterno. Então, a partir desse momento, a partir da consagração ali do Mishkan, do tabernáculo, que é o santuário itinerante ali no deserto, a partir daquele momento, o relacionamento do homem com Elohim, o estabelecimento do relacionamento da criatura com seu Criador, terá aqui, irmãos, uma proximidade através das ofertas. Francisco explicou pela manhã que as ofertas, elas são conhecidas como Corban, que expressa aquilo que é trazido para perto. Você vai trazer um presente e entregar a Elohim. Então você vai se aproximar a Ele. É uma maneira que o Eterno estabeleceu para quê? Para que eu e você possamos nos aproximar. Nós tivemos todo o entendimento, e nós já havíamos tido esse entendimento, que o sacrifício de animais se passou, irmãos. Já se passaram. Yeshua é o nosso sacrifício perfeito. E o sacrifício que eu e você temos que apresentar diante de Elohim são as nossas ações de graça a Ele. Isso nós já temos consciência dessas coisas, nós só precisamos executar. Corban expressa isso, é trazido para perto. Você vai se aproximar de Elohim através das suas ofertas. É tão grande esse mandamento que o beneficiário, irmãos, será o ofertante, será aquele que vai trazer o presente. Será aquele que vai se apresentar diante de Elohim. Será aquele que vai se colocar diante de Elohim. Aí o Francisco nos levou lá em Isaías, no capítulo 1. Vamos lá? Vamos dar continuidade. Porque Elohim nos acusou e nos acusa de nós sermos insensatos, de estarmos sobre o domínio da insensatez. Nós sabemos, nós conhecemos, mas não fazemos. Então Isaías, no capítulo 1, ele começa assim, ó, irmãos. No verso 2, nós lemos hoje pela manhã. Ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Eterno. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Verso 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo, diz ele, não me atende. Não ouve a voz do Elohim. Não presta atenção nos mandamentos. Não cumpre aquilo que o Elohim estabeleceu para eles. Isso aí se chama insensatez, que nós oramos aqui, que o Roberto trouxe pela manhã, que o Espírito esteve falando pela manhã nas ofertas diárias de orações, no serviço da manhã e no serviço da tarde. Que nós somos insensatos. Aí no verso 11, vai lá no verso 11 para você ver de Isaías capítulo 1. Ele diz assim, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Eterno Elohim? Porque ele está cobrando de nós a essência e não a forma. Você vai ter que sobrepor a essência da forma, irmãos. Porque se nós atentarmos somente para a forma, nós seremos religiosos demais, em excesso. E Elohim está trazendo isso para mim e para você. Olha o verso 11. De quem me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Eterno? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides a minha presença, diz ele, quem requeriu isso das vossas mãos, que viesses pisar nos meus átrios? Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação. E também as luas novas, o Shabat, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade. Nem um ajuntamento solene, que são as festas fixas. Ao verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, é uma ordem. E aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, irmãos. Ajudai ao oprimido. Fazei justiça ao órfão, tratai das causas da viúva. Ele está falando para mim, para você, que você precisa prestar atenção na essência do mandamento e não na forma do mandamento. Na essência. Vinde então e arguir-me, diz ele, diz o Eterno.
Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É dessa forma que Elohim vem nos tratando. A ordem aqui, então, para Levítico, no capítulo 1, são para as ofertas. Ela vem, a ordem parte diretamente de Elohim. Os filhos de Israel é para nós, os filhos de Israel e também para nós. Por quê? Porque é devido ao código da aliança estabelecida lá no Sinai. Por isso que ele vem e estabelece uma ordem. Por quê? Porque ele já conhece, porque ter sido estabelecido já no Sinai o código da aliança. Por quê, irmãos? Porque esta nação ao qual o Eterno está falando em Levítico capítulo 1, ele está falando com os nossos pais. Ele diz assim, aos filhos de Israel. Por quê? Porque eles já anunciaram a esta geração, e essa geração, o que ela fez? Ela respondeu, faremos e obedeceremos, nascer e nismar. O que o Senhor falou, nós obedeceremos. Então agora a ordem aqui em Levítico não é voluntário mais para eles. É uma ordem, é uma exigência de Elohim que tem que ser cumprida. Não cabe aqui, para a nação de Israel, uma escolha. Porque eles disseram, nascer e nismar, faremos e obedeceremos. Com isso, cessa para eles o livre-arbítrio. Eles têm que simplesmente obedecer. E comigo e com você não é diferente, irmãos. Não é diferente para nós. Porque nós declaramos, sabe por quê? Nós declaramos assim, olha, nós cantamos aqui, nós declaramos Yeshua é o nosso Senhor e Salvador. Baruch atah Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Nós cantamos aqui. Então, nós não temos mais escolha quando nós declaramos que Yeshua é o meu Senhor e Salvador. Porque quando eu declaro isso, eu falo bem assim, olha, eu vou fazer e vou obedecer igualzinho aos nossos pais lá no deserto. Não tem escolha. A ordem foi dada por Elohim aqui em Levítico, capítulo 1. Traga as suas ofertas, traga o presente que você tem para mim. Vamos lá em João capítulo 14. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ficar olhando para os filhos de Israel, para os nossos pais no deserto, e falar assim, olha, eles não fizeram. Eles falaram que iam fazer e obedecer, e Elohim os acusa de não fazer. Então ele vem aqui em Levítico, no capítulo 1, ele dá uma ordem para que eu e você possamos nos apresentar. Se você for comigo lá em João, no capítulo 14, e Yeshua vem ali, escorrendo ali sobre a obediência, faremos e obedeceremos. Eu falo e digo para todos que eu sou servo de Elohim, que eu sou discípulo de Yeshua, então eu não tenho escolha, a não ser seguir o meu mestre. Então eu não tenho livre-arbítrio, eu vou seguir hoje, amanhã não tenho que servir. Não, não é assim. No capítulo 14, a partir do verso 10, Yeshua vai falando ali, com seus discípulos, porque ele promete a sua volta. Olha só no verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele estava falando para Filipe. Olha, quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu li o verso 9, tá? Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim que faz as obras. Ele está falando que ele faz, ele está obedecemos. É o nascer e nismar de Yeshua. Farei e obedecerei. Crede-me. Ó, o verso 11. Quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Ele está falando que ele está executando aquilo que o Pai estabeleceu para ele. E Yeshua aqui, ele é o cumpridor dos mandamentos de Elohim. Verso 12 diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras. Você que declara que Yeshua é seu Senhor e Salvador, tem essa ordenança. Também fará as obras que eu faço, e as farás maior do que essas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado aonde? No Filho. Se me perdis alguma coisa em meu nome, eu farei. Ó, o verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma ordem de Yeshua para aqueles que o amam. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que seja convosco para sempre.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Não se identifica, não consegue olhar para Elohim e se estabelecer como seu servo. É o mundo assim o trata. Mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Glória a Deus, é uma promessa de Yeshua para mim e para você. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu e meu Pai, conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós, uma unidade maravilhosa. No verso 21 ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui, as ofertas que Elohim estabelece ali, torna-se uma ordem, tanto para os Bnei Israel, os filhos de Israel, quanto para os discípulos de Yeshua. Porque, irmãos, a boa notícia é, para aqueles que estão inseridos tanto na aliança do Sinai, que é a aliança estabelecida com Yeshua, não há escolha, irmãos. A boa notícia para mim e para você é essa. Não há escolha, mas sim uma ordem que eu e você temos que cumprir. Porque o grande beneficiário, como eu disse, somos nós, irmãos. O grande beneficiário de toda a ordenança que Elohim estabelece aqui é o ofertante, é o homem. Por quê? Porque é o objetivo do eterno. Por quê? Porque nós fomos criados pelo poder de Adonai. O objetivo é que eu retorne para ele, me aproxime, restabeleça o meu relacionamento através das ofertas. Ele está preocupado com isso, irmãos. Porque nós somos criados, nós somos formados. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 2, diz assim, se você não quiser, eu leio para você. No capítulo 2 de Gênesis. Lá no verso 7, ele diz assim, Posso ler? Eu vou ler aqui na minha versão. Você lê na sua versão aí. E formou o eterno Elohim, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, irmãos. E o homem foi feito alma vivente, Nefesh. Elohim vai focar em mim e você, o Nefesh, a nossa alma. Essa, irmão, aqui é uma da mais bela aproximação de Elohim com o homem. Você consegue imaginar? Elohim soprando o hálito de Elohim, soprando um espírito de vida sobre você. Era esse o relacionamento que o homem foi criado pelo Eterno. Foi nesse relacionamento, irmãos, que havia entre o homem e o Eterno. Agora há uma ordem que eu e você negligenciamos, e ele fala bem assim: olha, você está sendo insensato, porque você conhece a palavra e você não a cumpre. Porque agora eu vou estabelecer uma aproximação. Então, quando Elohim cria um homem aqui, sopra o fôlego de vida, o homem, a alma vivente, é uma relação íntima ali com o Eterno e o homem e a sua criatura, de uma das mais belas aproximações. Por isso que as ofertas de cereais, vamos lá em Levítico capítulo 2, para você ver isso. Por isso que nas ofertas de cereais, que são ofertas, irmãos, de reconhecimento da grande misericórdia de Adonai, porque o ofertante, com a oferta de cereais, ele vai se apresentar diante de Elohim para exaltar a grandeza de Elohim. Levítico capítulo 2. Ele vai se apresentar diante de Elohim e vai ofertar para dizer: Elohim, tu és grande, tu és maravilhoso. Foi o Senhor que soprou sobre mim o espírito e a alma vivente, o Nefesh. Por isso que Elohim aqui no capítulo 2 de Levítico, já nos preparando para a celebração de Pêssah, ele vai nos preocupar com essa alma vivente, com esse relacionamento entre Elohim e a sua criação. No verso 2 do capítulo 1 de Levítico, no capítulo 2, verso 1, que é ali que estão as ofertas de cereais, diz assim, eu vou ler nessa versão, vocês acompanham a de vocês,
porque essa versão que eu coloquei aqui, ela está mais próxima, não é igual à original. Diz assim, no verso 1 do capítulo 2 de Levítico. E quando uma alma, nefesh, oferecer uma oblação ao Eterno, de flor de farinha, de trigo, será a sua oferta. E deitará sobre ela azeite, e porá sobre ela, sobre uma parte, incenso. Se você observar a continuação, aí do verso 4, verso 5, você vai ver que Elohim vai citar as ofertas de gratidão, que elas deverão ser apresentadas sem o ferimento. A preocupação aqui de Elohim reside aqui no verso 4 e no verso 5, que a oferta seja desvinculada do fermento, seja separada do fermento. Aqui o verso 4 diz assim, capítulo 2 de Levítico. Quando fizerdes oferta de cereais cozida no forno, será de bolos, asmo, de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos untado com azeite. São bolos, são pães, são biscoitos, seja qual for seu interesse, com asmo, sem fermento, irmão. Sem fermentar, é isso que está falando aqui. Verso 5. Se a sua oferta for de cereais, cozida em assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. O objetivo aqui, a preocupação de Adonai, reside em não vincular a alma, o nefesh, daquele que vai se apresentar diante de Elohim. Ele quer desvincular a alma ao fermento. O fermento que aqui nessa situação representa o pecado, representa a altivez, representa a insensatez, a negligência. Tudo aí pode ser representado pelo pecado. Então Elohim diz, começa no capítulo 2, no verso 1, ele fala assim, quando uma alma, um nefesh, vier se apresentar, e essa oferta, ela tem que ser uma oferta sem fermento. Elohim se preocupa em separar a alma do pecado, a alma do fermento, para que você possa se aproximar de Elohim e oferecer ali o seu corban, o seu presente. Porque o eterno, irmãos, a alma aqui é traduzida como vida, pessoa, criatura, o ser, o homem. Nefesh quer dizer o ser criado por Elohim, o homem, é esse que traz uma essência que foi estabelecida pelo sopro de Adonai. Uma alma vivente, o fôlego de vida. Irmãos, segundo os estudiosos da Torá, os nossos pais, Nefesh pode tornar-se o berço dos apetites e desejos. Por isso que a preocupação de Elohim é que quando uma alma trouxer um corban, ele tem que ser sem pecado, isento. E quando essa oferta for de cereal, sem fermento, que o fermento representa o pecado. Então, por quê? Porque os nossos pais nos ensinam que o berço dos apetites desejosos são estabelecidos pela alma, pelo desejo que há na sua e na minha alma. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 12, você vai ver isso. Vamos lá comigo? A preocupação de Elohim é separar, é desvincular, irmãos, a alma dos seus desejos, da iniquidade. Então ele vai lá no capítulo 12 de Deuteronômio, ele vai falar ali sobre acerca do culto, sobre como você deve se apresentar, ou ele vai estabelecer o lugar de santidade ali, de Elohim, no tabernáculo itinerante. Aí lá no verso 20, ele vai falar assim com o povo. Lê comigo aí no capítulo 12, verso 20. Quando o Eterno, teu Elohim, alargar as tuas fronteiras, como te prometeu, e disseres, tenho desejo de comer carne, então conforme o teu desejo, comerás carne. Aqui numa outra versão diz assim, irmãos, quando o Eterno teu Elohim dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, isso quer dizer, quando Elohim tiver descanso, quando Elohim estabelecer você na tua terra, quando Elohim estabelecer a nação de Israel, juntamente com todo o povo de Elohim, num lugar santo, ele está falando assim, quando eu te der sossego, olha o que ele vai falar aí, comereis carne, portanto, a tua alma, diz Elohim, tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da tua alma, comerá carne.
É nisso que os rabis nos ensinam. Que a preocupação de Elohim em separar o homem do pecado é porque a alma do homem tem uma ligação muito próxima do desejo. Tem muito próximo a satisfazer o desejo de quem? Da sua carne. Obrigado, irmãos. O desejo da tua carne. Vai em Abacuque, no capítulo 2. Você vê ali, irmãos, em Abacuque, no capítulo 2, que desejo. O que é isso da alma desejar aquilo que é ilícito? Abacuque. O que eu perdi? Miqueias. Capítulo 2. Aqui você vai ter Está bem claro aqui em Abacuque capítulo 2, a partir do verso 4. Olha só que interessante. Ele vai falar exatamente aquilo que os rabis estavam nos ensinando. Ele diz assim no capítulo 2, no verso 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Como é que eu sei que quando a minha alma está inchada? Olha no verso 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se afarta. Junta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Está bem claro aí no verso 5, que é um homem soberbo, é a alma inchada. Ezequiel no capítulo 18, nós não vamos ler. Ezequiel no capítulo 18, nós não vamos ler agora. Diz assim que a alma que pecar, morrerá. A alma que pecar, morrerá. Se você ler todo Ezequiel no capítulo 18 inteiro, ele vem falando isso para mim e para você. A alma que pecar morrerá. A alma que pecar morrerá. A alma que pecar morrerá. Por isso que você tem que separar a sua alma dos seus desejos ilícitos. Por isso, quando você vai se apresentar diante de Elohim, você não pode estar com o coração e a alma cheia de fermento, cheia de pecado, irmãos. Porque tem uma ordenança para a peça que você não pode se apresentar dessa forma. Não pode. Se você falar em Miqueias, no capítulo 6, Ageu, Sofonias, Abacuque. Miqueias, capítulo 6. Você tem que se preparar, irmãos. Tudo isso é um preparativo para a peça. Você tem que se preparar. Olha, como eu me apresentarei diante do Eterno? Olha Abacuque 6, verso 6. Perdão, Miqueias. Capítulo 6. Olha o verso 6, diz assim, ó. Com quem me apresentarei ao Eterno? E me inclinarei ante ao Elohim excelso. Como é que você vai se apresentar diante de Elohim em peça, irmãos? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Eterno de milhares de carneiro, ou de miríades de ribeiros, ou de azeite? Darei eu o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? O homem aqui está preocupado com o quê? Qual é a forma que eu vou me apresentar? De que forma eu vou me apresentar diante de Elohim? Comprarei eu uma camisa nova? Comprarei eu um vestido novo? Mas ele fala bem assim, ó, no verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Elohim. É isso que ele pede de mim e de você. É essa ordem para mim e para você, para que eu possa celebrar peça com dignidade diante de Elohim. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Eterno pede de ti, senão
que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Elohim. Isaías capítulo 1. É repetição aqui de Isaías capítulo 1. Toda aqui, irmãos, preocupação de Elohim é com uma preparação aqui para a Pêssah, que apresenta duas ordenanças, Pêssah, aqui para nós. Apresenta, além de você se apresentar diante disso, dessa forma, ele apresenta duas interessantes ordenanças, que é para mim e para você. A primeira é comer matizar, que você vai pegar com a Creuza depois da Rávida lá em cima. Você vai levar o seu dinheiro e ela vai te dar a caixa. É assim, ó. É uma ordenança, não é Creuza que estabeleceu para você, não é a liderança da Beit Filah, eu vou que estabeleceu para você. É uma ordem estabelecida por Elohim para a Pêssah, você tem que comer matizar. Muitos dizem sim, ó, esse pão fastio, eu odeio matizar. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu não suporto matizar. E o segundo é que eu e você temos que retirar todo o fermento, isso é, desvincular da nossa convivência o fermento. Você vai retirar de tudo, da sua casa, de dentro de você, tudo aquilo que vai impedir de você celebrar a Pêssah, irmãos. Hoje pela manhã, uma irmã nos contou um sonho. E ela dizia que essa madrugada ela sonhava que ela estava na festividade de Pêssah com a congregação Beit Filah. Mas quando ela entrava na festividade, ela disse que tinha pão por todos os lados, enfiado em todos os locais, tinha pão, e era pão, esses pão de hambúrguer, grande, cheio de carne. Então Elohim está falando para quem? Para ela só? Elohim está falando para mim e para você, irmãos, o problema não é o irmão que está lá do outro lado, que não tem conhecimento de Elohim, não conhece a palavra de Elohim, mas ele está falando, ele vai ter a sua participação, mas ele está falando com aqueles que já sabem, com aqueles que estão sendo insensatos com Elohim. Ele está gritando aos nossos ouvidos, irmãos, que eu tenho que comer, matizar, que eu tenho que retirar o fermento da minha casa e do meu coração, que eu tenho que desvincular da minha alma os desejos carnais. É uma mitzvah, uma obrigação para a Pêssah, irmãos. Você vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 12. Vamos lá comigo. Êxodo, capítulo 12. Por isso que eu comecei lendo Salmo 103, redime a minha alma ao Eterno. Porque a preocupação de Elohim está sobre a minha vida e a sua vida. No capítulo 12, ali de Êxodo, é estabelecimento de Pêssah, Páscoa. Ali, como que eu devo celebrar Páscoa. Eu quero ler com você a partir do verso 14. Que são essas duas ordenanças que eu tenho que cumprir. No capítulo 14 diz assim, ó. Por que eu estou falando nessas duas ordenanças? Porque está dentro da porção dessa semana. Que eu tenho que ofertar a Elohim os cereais sem fermento. Diz assim no verso 14, esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Eterno. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre, irmãos. Para sempre. 7 dias, verso 15. Comereis pães asmos, a matizar. Ordenança, comereis. Aqui ele não está falando assim, ó, você pode comer. Não, ele falou, comereis, ó. Comereis, verso 15. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. Você quer ser excluído das bênçãos, das benitudes que é estabelecido para Israel? No primeiro dia, verso 16, haverá santa assembleia. E também no 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada pessoa houver de comer. Somente isso podereis fazer. Verso 17, guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque neste momento, nesse mesmo dia direis,
tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. As crianças lá em cima estão sendo ensinadas a mesma palavra. As crianças, essas são as gerações para qual eu tenho que deixar. Verso 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Verso 19. Por 7 dias, irmãos, não se acha nenhum fermento em vossas casas. Retire, irmãos. Retire todo o fermento que há na sua casa. Retire todo o fermento que há no teu coração. Retire, é uma ordem de Elohim. E qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada, irmãos, nenhuma coisa levedada comereis, no verso 20. Em todas as vossas habitações comereis pães asmo. Eu vou para a escola, eu levo meu potinho com a minha matizá. Eu vou para o meu trabalho, eu levo o meu potinho com matizá. Eu vou na casa da mamãe e do papai, eu levo meu potinho de matizar. É a oportunidade que Elohim estabeleceu para você ensinar. As crianças fazem isso com todo desprendimento, irmãos. Mas nós somos insensatos. Nós somos insensatos. Para não ofender o outro, para não agredir o outro, para não ser o distímico da família. Aí o que eu faço? Eu me torno arrogante, presunçoso, minha alma incha. Por quê? Porque eu deixo de cumprir. Simples, irmãos, o mandamento. Simples, simples, simples. Comer ervas amargas, se ausentar de fermento por uma semana, 7 dias. 7 dias, irmãos. É isso que o Eterno pede para mim e para você. 7 dias. A proibição aqui, irmãos, com o contato do hametz, que é o pão levedado, se chama hametz, está inserido somente no período de Pêssah aqui. Mas o procedimento para nos mantermos longe do pecado, porque ele está à porta, é diário. A proibição de comer hametz como memorial de que eu tenho que me afastar do pecado é uma ordem estabelecida para a festa de Pêssah. Mas diariamente, no meu dia a dia, eu tenho que me manter longe do pecado que está à porta. E Francisco leu esta manhã, no capítulo 4 lá de Gênesis, que diz que eu que tenho que ter esse controle, porque o pecado está à porta. Pensa, é a oportunidade que eu e você temos que nos livrarmos do fermento e nos prepararmos para o ciclo dos grandes festivais. Pensa, é a grande festa do ciclo dos grandes festivais. Não estou tirando aí o Shabat, que é uma festa semanal. Mas as festividades anuais inicia-se agora com Pêssah. Ela vai abrir o calendário das grandes festas a Adonai. Você tem que se apresentar nas festas de Adonai. E em Pêssah ele diz assim, você tem que se apresentar sem fermento em Pêssah, como uma orientação, uma direção que você deve proceder. Por quê, irmãos? Porque você começa a se preparar para os grandes festivais. Porque nos outros festivais nós vamos ofertar a Adonai um pão levedado, pão com fermento. Ali eu posso apresentar dessa forma. Porque aí eu já vou me preparar ali para Shavuot, quando eu pego o trigo e vou contar 50 dias para a celebração de Shavuot, Pentecostes. Então até pensa, eu fico livre do fermento e daí em diante eu tenho que me manter longe. Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios, quer ver? Vamos lá comigo. Que eu tenho que me livrar do fermento, irmãos. Para que eu possa cumprir e ser estabelecido todo um ciclo de festivais que Pêssah abre. Pêssah é uma festa muito importante, irmãos. No capítulo 1 de Coríntios, eu não vou me demorar porque nós vamos fazer a Havila lá, por causa do tempo, irmãos. Por causa do tempo. E tem também um ensaio para Pêssah. Os levitas já estão se preparando, não só com louvores, mas tirando também do meio deles todo o pecado, todo o fermento, toda a intransigência. E assim vão se preparar. Assim é comigo, com você, não é diferente não. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo, de uma maneira maravilhosa, inspirado por Elohim, ele começa a ensinar aqui isso. Olha, vamos partir do verso 1 de 1 Coríntios. Capítulo 5, diz assim, geralmente,
se ouve que há entre vós imoralidade, é imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, irmãos, ele está falando do pecado. Olha só, inchado, por isso que lá, 1 Coríntios 5, eu falei outra coisa? 1 Coríntios 1? 5? Perdão, irmãos, eu sou meio atrapalhado assim na hora de falar mesmo. 1 Coríntios 5, perdão. Por isso que Abacuque fala assim, ó, a alma que se incha é uma alma soberba. Aqui, ó, ele diz assim no capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Verso 2, é um grave problema ali em Coríntios. Verso 2, estais inchados, ele fala, e nem ao mesmo vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometesse tal ação. É como se você estivesse se acostumando com o pecado. É normal, não tem nada a ver, não é assim que a gente ouve os nossos jovens e adolescentes falam assim, isso não tem nada a ver. É a fala deles, é a maneira deles tem de falar bem assim, olha, o pecado está aí, eu tenho que aceitar. Não. Você não tem que aceitar nada disso. Olha, estáis inchados e nem mesmo se vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometesse tal ação. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, juntos, vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, entrega a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Yeshua. Olha o verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que com pouco de fermento leveda toda a massa? Por causa de um simples não tem nada a ver, você pode contaminar-se? Você pode contaminar-se? Eu vou comprar um ovo de Páscoa para o meu filho, porque não tem nada a ver. Oferta a demônios, diz o Eterno. Oferta a Satanás, diz o Eterno. Oferta aos deuses. Como é o nome da deusa, José? Ostera. Deus Ostera. Você vai ofertar o seu filho, um símbolo da deusa Ostera, que traz na sua imagem um ovo enorme e em volta dela um monte de coelho. Ela é a deusa da fertilidade, irmãos. Fertilidade do pecado. Fertilidade do pecado, porque ele fala assim, olha, não é boa a vossa jactância, verso 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha o verso 7, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. O que é nova massa? É para você estar pronto para as grandes festividades que virá depois de Pêssah. Para as grandes festividades, Paulo está ensinando aqui, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois o Mashiach, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, irmãos, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia, amém, obrigado. É assim que Paulo, é por isso que eu tenho que manter longe, irmãos. Irmãos, o nosso fracasso em cumprir, em observar essas coisas, e os mandamentos, resulta para nós e para mim uma violação grave ao código de santidade de Elohim. Porque o pecado é que nos afasta de Elohim. Isso nós sabemos, a palavra diz isso. Ele vai impedir esse relacionamento que Elohim vai estabelecendo a limpeza. Se eu venho me apresentar com o sacrifício perfeito. Então nós podemos entender que a forma sem a essência pode resultar em nada, irmãos. Somente em trabalho para Elohim. Israel e a igreja não se unem devido à forma. Não tem consciência da essência, que a igreja precisa buscar a essência para se unir a Israel. E Israel vai conseguir conquistar a sua essência através do Mashiach. Mas eu e você conhecemos o Mashiach, irmãos. Conhecemos a Elohim. Vai lá em Isaías, no capítulo 43, para você ver. Irmãos,
Se eu vou celebrar Pêssar pensando somente na forma, para Elohim isso é pesado demais. Ele fala assim, olha, eu estou cansado das vossas festas, ele diz lá em Isaías no capítulo 1. Isaías no capítulo 43, aí, ó. Diz assim no verso 21, irmãos. O povo que formei para mim, vocês acharam aí? Amém. 43, 21. O povo que formei para mim, para que me desse louvor, contudo, não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Sabe por quê? Porque se cansaste de mim, porque ali só havia forma, não tinha essência. Se você vier todo Shabat aqui só para fazer as mesmas coisas, não estabelecendo a essência do Shabat, você vai se fadigar, você vai se cansar de Elohim. Ele diz assim, ó, te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste ovelhas para ofertas queimadas, verso 23. Nem me honraste com os teus sacrifícios, nem te dei trabalho com a oferta de cereais, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, diz o eterno Elohim. Me deste trabalho, irmãos, e me cansaste com as tuas iniquidades. Verso 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Verso 26, procura lembrar-me, entremos junto em juízo, apresenta as tuas razões, irmãos, para que possais justificar. O Eterno está falando bem assim, olha, você não se apresenta de forma correta, você não oferece para mim os seus sacrifícios, você não presta atenção naquilo que eu estabeleci nos mandamentos, que eu estabeleci para você. Mas ele fala assim, olha, sou eu que apago as suas transgressões, sou eu que te curo, sou eu que te liberto. Ele está falando isso para mim e para você. Eu sou o dono do juízo. Aí ele fala bem assim, olha, procura lembrar-me, entremos junto em juízo. Apresenta as suas razões, verso 26, para que te possa justificar. Sabe o que eu e você faremos? Nós vamos apresentar diante de Elohim e Yeshua. Eu vou transgredir o máximo. Aí quando o Eterno chega para mim e vai me arguir, é isso que ele está falando aqui, ó, vamos entrar em juízo. Não é isso que o Francisco estava me ensinando de manhã? Vamos nos apresentar, vamos botar tudo ali, ó, na frente do grande juiz. Aí, eu e você vamos apresentar Yeshua, irmãos. Vamos lá comigo, Isaías, no capítulo 53. Eu vou cheio de pecado e vou apresentar Yeshua. Aí você vai ver que há uma ordenança em Êxodo 34, 25. Isaías 53, eu falei, não é isso? Olha lá, no verso 4 diz assim, verdadeiramente esse é a quem eu vou apresentar, essa é a minha petição e eu vou apresentar diante de Elohim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, amém. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Elohim e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha, eu vou apresentar Elohim a Yeshua. Olha, ele foi ferido pelas nossas transgressões e movido pelas nossas iniquidades. É o sacrifício perfeito. Eu estou mostrando para ti. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu caminho. E o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, pela opressão e pelo juízo foi tirado. A quem pode falar da sua linguagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, o Eterno agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Eterno prosperará na sua mão.
Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo. Porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É esse Yeshua HaMashiach, é esse o servo justo, é esse que se apresentou diante de Elohim, é esse que eu vou me apresentar. Irmãos, eu tenho que glorificar a Elohim, porque Yeshua não faz a minha vontade. Ele não faz a sua vontade. Ele não faz a nossa vontade, irmãos. Antes, exerce uma total obediência ao Pai. Tem o eterno tanto prazer em holocausto e sacrifício, diz a palavra, lá em Samuel. Como que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer, irmãos, é melhor que sacrificar. E atender é melhor que a gordura de carneiros. Irmãos, tem uma ordem de Elohim para Peça. Lá em Êxodo, capítulo 34, verso 25, diz que eu não posso oferecer o meu sacrifício com pão levedado. Você não vai poder apresentar Yeshua desta forma, irmãos. Continuando no pecado, vou me apresentar diante de Elohim? Assim que eu vou me apresentar? Não. Muito fácil, né, irmãos? Eu apresentar Elohim e continuar na minha iniquidade? Elohim fala assim, ó, vem, apresenta-me. Vamos juntos em juízo. Aí você fala bem assim, olha, eu sou salvo em Yeshua HaMashiach, mas no início eu falei, irmãos, eu e você estamos inseridos na aliança do Mashiach. Nós não temos, irmãos, o livre-arbítrio, irmãos, não temos. Nós temos somente que obedecer. Obedecer. Vamos lá comigo em João, no capítulo 5, para você ver. Eu não posso, irmãos, apresentar o sacrifício perfeito de Yeshua com minha alma levedada de fermento e de pecado. Não posso. Por isso que Elohim, a preocupação de Elohim é que você se afaste do pecado. Essa é a preocupação de Elohim, que você preserve a sua alma, o seu nefesh, a sua vida, o seu ser. Por isso que Yeshua falou assim, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Amar o Pai de toda a tua alma, ele diz, de todo o teu ser, de todo o teu nefesh. É isso que Yeshua está ensinando. Espera aí que eu estou em Isaías ainda, irmãos. João, eu falei, né? Capítulo 5. Yeshua é lindo demais aqui, quando lá no capítulo 5, no verso 25, ele fala bem assim, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim. E os que ouvirem, viverão, irmãos. Por que ele está falando isso? Para que você não venha apresentar em Yeshua e continue na prática do pecado. Porque o pecado vai estar em volta de vocês, ao seu derredor. Mas cabe você a dominá-lo. Por isso que você vai ter essa prática de se ausentar do fermento em Peça. É um exercício, não é sese. Diz bem assim, olha, em verdade vos digo, verso 25, capítulo 5 de João. Que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim. E os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concebeu ao Filho ter vida em si mesmo. Verso 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. E Yeshua hoje está diante de Elohim intercedendo por mim e por você. Eu não vejo porque eu não consigo imaginar tal grandeza, mas Elohim intercedendo pela minha vida, pela sua vida, pela quantidade de pecado que há em mim e há em ti. E Yeshua vai intercedendo, mas vai chegar um dia que Elohim vai deixar de ser advogado. E Yeshua vai deixar de ser advogado. E ele vai estabelecer ali o seu juiz. Ele vai ser estabelecido como juiz. Aqui, ó. Ele fala assim, ó, aí no verso. Verso 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho concebeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, irmãos. Porque é o Filho do Homem.
Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, nefesh, e o que praticar o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, dizia Yeshua. Você tem tudo nas mãos, irmãos. Você tem a Torá, você tem os profetas, você tem aqui Yeshua ensinando, os discípulos ensinando. Ele diz assim, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Ele vai julgar observando a Torá, irmãos. Assim ele fala, como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Por isso que eu disse, glória a Deus, que Elohim não satisfaz a minha vontade, nem a sua vontade, mas a vontade do Pai. Por isso que eu não posso apresentar Yeshua, o sacrifício perfeito, irmãos. Eu não posso apresentar juntamente com uma massa levedada, juntamente um coração cheio de pecado, cheio de iniquidade, sem querer retornar para Elohim. Esse coração cheio de pecado é um coração que não quer, não deseja, não tem prazer em voltar para Elohim. Não tem prazer. Tem prazer, sim, em praticar a iniquidade, de ficar lá inchado nos seus pecados. Verso 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica ao meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim mesmo é verdadeiro. Olha o verso 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, Elohim está falando. Ele não pode fazer nada, irmãos, se eu quero me manter na iniquidade. Por isso que ele fala assim, eu não posso fazer nada, porque você não tem livre-arbítrio. Você é meu servo, então você tem que ouvir a minha voz e seguir-me. Olha o verso 45, não penseis que eu vou acusarei perante o Pai. Quem vos acusar é Moisés, a Torá, em quem esperais. Se crê em Moisés, que é a Torá, irmãos, crereis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras, diz Yeshua. Por quê? Porque ele vai julgar segundo está estabelecido na Torá, segundo está estabelecido nos profetas. Por isso que eu disse que lá em Êxodo capítulo 34, deixa eu ler essa passagem para vocês. Êxodo capítulo 34, irmãos, há uma ordem aqui de Elohim para Peça, muito séria para mim e para você. Então você vai se apresentar diante de Peça? Vamos. Mas olha que ele diz assim, no capítulo 34, verso 25 de Êxodo. Não oferecereis o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não venha apresentar Yeshua, o sacrifício perfeito, no meio das suas iniquidades. Não tenta essa artimanha. Não tente. Vem me arguir-me, diz o Eterno. Irmãos, o sistema sacrificial foi alterado porque se tornou enferma pela contaminação do homem. Paulo ensina lá em Romanos, no capítulo 8, que nós não vamos lá. Mas ele ensina que a contaminação do homem com as coisas do mundo contaminou todo o sistema sacrificial. Por isso que ele vai e estabelece um novo sacrifício, o perfeito, que é Yeshua HaMashiach. Então eu e você temos que prestar atenção nessas coisas. Temos que ouvir a voz de Elohim e entender o que ele está falando para mim. Quando hoje pela manhã o nosso irmão chegou perante toda a congregação e disse que Elohim nos acusa de insensatos e negligentes, de ignorantes e insensatez. 2 pecados gravíssimos. Gravíssimos. Por quê? Porque se ele está acusando é porque o meu coração está cheio. Porque o meu coração está cheio. Que o Eterno possa continuar sendo misericordioso conosco, falando conosco a cada dia. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, irmãos. Ficando de pé. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos glorificar o Teu nome. Santificar a Ti, Senhor Deus, através das nossas ações.
Ajude-nos, ó Pai, a retirar do nosso coração todo o pecado, a retirar de nós tudo aquilo que vá nos impedir de celebrar a festa a Ti. Manifesta a Tua graça e Tua misericórdia em nosso meio. Eu coloco diante da Tua presença essa assembleia que está de pé, Pai, para que o Senhor venha manifestar a Tua graça e o Teu perdão sobre nós, ó Pai. Perdoa quando nós somos negligentes, perdoa, ó Pai, quando nós deixamos de cumprir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Nós declaramos-nos culpados diante da Tua presença e que nós possamos, durante essa semana que antecede Pêssah, nos voltar para Ti inteiramente, retirando de nós todo o pecado, todo o fermento. Se eu tenho contenda com o irmão, que eu possa me aproximar do irmão e pedir pecado. Se eu tenho pecado contra um parente, contra um próximo, que eu venha me apresentar diante deles e mostrar a palavra e pedir o meu perdão. Pai, em nome de Yeshua, que eu possa cessar, que nós, como congregação, possamos cessar toda a contenda, toda a iniquidade em nosso meio. Manifesta a Tua graça no meio desta pequena vinha, Pai. É o nosso clamor diante do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Nós vamos fazer a vida lá. Pode sentar, irmãos. Aqui tem um aviso aqui da Vanessa, do serviço infantil. Diz assim, ó, favor pedir aos pais que fiquem com as suas crianças de 6 a 12 anos para ensaiar, para Pêssah, uma música apenas, irmãos. Então você pode ficar aí, aqueles que são pais das crianças de 6 a 12 anos, aguarde um momentinho que as crianças, elas precisam se apresentar também diante de Elohim, trazendo toda a adoração de louvor após o serviço. Daqui a pouco as crianças estarão ensaiando. Vamos agradecer a Elohim por tudo que Ele tem nos dado e por todo o ensino que Ele nos trouxe neste Shabat. E durante a semana, quando Ele tem falado no meio da congregação, com os no serviço dos intercessores, pela manhã e pela tarde. Que nós possamos ser dignos, Senhor, de receber do Eterno todas essas instruções. Vamos? Hine el Shuati, Eftar velo efirad kiosi, ver sinhat la Adonai vaheli li Yeshua. Hine ushavtem maim besasson mimane ha Yeshua. La Adonai ha Yeshua al ameirha vihaterra sela. Adonai Tsevaot Yemano Mishgav Lano Elohei Yaakov Sela. Adonai Tsevaot Azrei Adam Botearba. Adonai Roshia Hameler Yameno Yom Koreno. La Reudim Ata Orav Sinhav Sasson Vikar Kente Elano Kos Eshuot Esaiv Shten Adonai Ekra. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Bore Peri Hagafen Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Eis que no Elohim da minha salvação terei confiança, todos, e assim não temerei, pois a minha força e o meu canto é o eterno Elohim, e ele é a minha salvação. E tirareis água com regozijo das fontes da salvação. A Elohim pertence à salvação, sobre o seu povo recai a sua bênção para sempre. O Eterno dos Exércitos esteja conosco, que seja o nosso refúgio, o Elohim de Jacó. Ó Eterno dos Exércitos, feliz é um homem que em Ti confia. Eterno, salva-nos. Ó Rei, responde no dia em que Te invocarmos. Para os judeus foi isso luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O copo da salvação alcançarei, e o nome do Eterno proclamarei. Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei vesamim. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste árvores odoríferas, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado por este aroma. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei morei hayesh. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste luminares de luz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamavidiu ben kodesh leho ben or lehosher, ben Israel laamim ben on hashevil lesheshet yemeh hamaseh.
Baruch atah Adonai, Hamavidiu ben Kodesh lehou, Bishem Yeshua Hamashiach. Amém. Vamos juntos, irmãos. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que fazes separar o dia santo dos demais dias, a luz da escuridão, Israel dos demais povos e o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, eterno, que separas o dia santo dos demais dias da semana, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Tem alguém aniversariando, irmãos? Uma mulher? Tem não? Vem cá, Elaine, que nos deu uma grande notícia, que ela está esperando um filho, mais uma criança, né? Uma grande notícia para nós. Pode. Shavuot Tov, irmãos. Antes da bênção final, a gente vai orar pelas ofertas. Aqui na Beit Tefilá é assim, nasce 3, aí 4 mulheres ficam grávidas. Aí nasce os 4, depois 2. É assim, tinha um irmão aqui, nosso irmão querido, ele sempre falava assim, que criança nessa congregação brota do chão. Isso é bênção, ele falava isso conosco. Isso é bênção do Eterno. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos agradecer ao Pai por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós, Pai. Muito obrigado por quando o Senhor protege o ventre das mulheres, dando a ela a fertilidade necessária para ter e estabelecer uma geração diante da Tua presença. Que Teu nome seja santificado por todas as ações, que o Senhor venha proteger cada dia mais as nossas crianças e as nossas mulheres, Pai, em nome de Yeshua.